Amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese, de Allan Kardec e dos Espíritos, a Gênese segundo o Espiritismo, né? E hoje a gente vai refletir sobre a seguinte questão: como a gente pode saber fazer a diferenciação entre algo que é um princípio, né? Ou uma opinião particular, uma opinião pessoal? A gente vai responder essa pergunta hoje e refletir juntos e vocês cheguem às suas próprias conclusões. Recapitulando um pouco do vídeo de ontem, né, do que a gente falou ontem, para a gente poder entrar no contexto do vídeo de hoje. As pessoas precisavam, né, de um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo preconceito de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. De todas essas coisas originou-se dupla corrente de ideias, umas dirigindo-se das extremidades para o centro, outras encaminhando-se do centro para a circunferência. Desse modo, a doutrina caminhou rapidamente para a unidade, malgrado as diversidades das fontes donde promanou. Os sistemas divergentes ruíram pouco a pouco, devido ao isolamento que ficaram, diante da ascensão da opinião da maioria, na qual não encontraram repercussão simpática. Desde então, uma comunhão de ideias se estabeleceu entre diversos centros parciais. Falando a mesma linguagem espiritual, eles se entendem, se estimam de um extremo ao outro do mundo. Sentiram-se assim mais fortes os espíritas, lutaram com mais coragem e caminharam com um passo mais firme, desde que não mais se viram isolados, desde que perceberam um ponto de apoio, um laço a prendê-los à grande família. Não mais lhes pareceram singulares, anormais, nem contraditórios os fenômenos que presenciavam, desde que puderam conjugá-los a leis gerais de harmonia, perceber num piscar de olhos toda a obra e descobrir um fim grandioso e humanitário em todo o conjunto. E aí em nota, Allan Kardec coloca o seguinte: significativo testemunho, tão notável quão tocante dessa comunhão de ideias que se estabeleceu entre os espíritas pela conformidade de suas crenças, são os pedidos de preces que nos chegam dos mais distantes países, desde o Peru até as extremidades da Ásia, feitos por pessoas de religiões e nacionalidades diversas, e as quais nunca vimos. Não é isso um prelúdio da grande unificação que se prepara? Não é a prova de que por toda parte o Espiritismo lança raízes fortes? Digno de nota é que, de todos os grupos que se têm formado com a intenção premeditada de cindir, proclamando princípios divergentes, e de tantos outros que, apoiando-se em razões de amor próprio ou de outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum e por considerarem-se fortes o bastante para caminhar sozinhos, julgando-se possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos, nenhum chegou a constituir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram e ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, esses grupos discordantes rejeitavam princípios da doutrina, precisamente os mais atraentes há nela, o que de mais consolador e encorajador, de mais racional ela contém. Se tivessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo o pequeno círculo que constituíam, não viram nos seus novos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra contrária. Era equivocar-se de modo singular no tocante aos caracteres essenciais da doutrina espírita. E semelhante erro só decepções podia acarretar.
Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhes podia dar força e vida. E aí ele pede pra gente dar uma olhada na Revista Espírita, na edição de abril de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. E ele coloca mais uma coisinha assim. Mas como se há de saber se um princípio é ensinado por toda parte ou se apenas exprime uma opinião pessoal? Como é que a gente pode distinguir isso? Não estando os grupos isolados em condições de saber o que se dizia a lures, necessário se fazia que um centro reunisse todas as instruções para proceder a uma espécie de apuro das vozes e transmitir a todos a opinião da maioria. E aí, em maioria, Allan Kardec coloca o seguinte: esse é o objeto das nossas publicações, que se podem considerar o resultado de um trabalho de despojamento e renúncia. Nelas, todas as opiniões são discutidas, mas as questões não são apresentadas em forma de princípios. Somente depois de haverem recebido a consagração de todas as comprovações, as quais lhes podem imprimir força de lei e permitir afirmações. Eis porque não preconizamos levianamente nenhuma teoria. E aí, nisso exatamente que a doutrina, decorrendo do ensino geral, não representa de modo algum o produto de um sistema pré-concebido. É isso que constitui a sua força e lhe garante o futuro. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.